Olá, meus irmãos, hoje é dia 24 de julho, estamos aí caminhando na 16ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Você também que hoje está passando por aí, sinta-se também acolhido, seja bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos o nosso coração na presença do Senhor e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós, nesse evangelho de hoje, que vai nos mostrar a incompreensão de muitos que não acolhem a palavra de Deus. Nem a própria pessoa de Jesus. Porque quem não acolhe a palavra de Deus, não acolhe a pessoa de Jesus. E o mestre, então, ele utiliza o recurso da parábola para dizer dos mistérios do reino do céu. Somente aqueles que aderiram a ele conseguirão prescrutar tais mistérios. E o evangelho está em São Mateus 13, de 10 ao 17. Vai dizer, foi dado conhecimento do mistério do reino do céu. Olha que quando a gente lê esse evangelho, dá uma certa impressão que Jesus não quer que as pessoas entendam esse mistério. Porque a palavra vai dizer, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia lá do profeta Isaías. Haverá de ouvir sem nada entender, haverá de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Só que é o contrário, não é nada disso. Deus quer que todo mundo chegue ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos entendam a sua palavra. É o que diz São Paulo. O que Jesus está nos mostrando aqui é porque, infelizmente, muitas pessoas se fecham para a graça de Deus. E fechando para a graça de Deus, não pode ver, não pode ouvir, então não está nem aí, né? O coração está fechado, nada muda na vida da pessoa. Então Jesus, ele usa das parábolas para falar no evangelho. Deve ter umas 30 parábolas no evangelho. Os estudiosos dizem que a parábola é para aqueles que abrem o coração, que entendem. Ela traz um certo estímulo de querer buscar ainda mais. E com isso, a pessoa vai crescendo ainda mais. Porque na matemática, a parábola, ela como se fosse uma curva de um V, que ela pode crescer até o infinito. Então, ela traz esse sentido que é uma parábola. A pessoa pode meditar muito e muito. E sempre a pessoa vai encontrar coisas novas. Só que a compreensão para a pessoa que não tem acolhimento, não tem compreensão. A pessoa que não tem acolhimento da palavra de Deus não coopera com a graça de Deus. Não acontece nada. A pessoa não se converte, não muda de vida. Por isso que Jesus usava muito de parábola. E os discípulos fez essa pergunta para Jesus. Por que você fala ao povo em parábola? E Jesus respondeu, a vocês foi dado conhecer os mistérios de Deus. Porque os discípulos, eles acolheram a palavra, acreditaram em Jesus, seguiram ele, queria acolher a doutrina. E Jesus disse, a eles não será dado. São Tomás de Aquino, quando ele explica isso, ele disse que para uns era digno dele explicar. E para outros não era digno dele explicar, porque a pessoa estava com o coração fechado. E o que São Tomás de Aquino coloca também é que para aqueles que se fecham, ele não vai dar entendimento, não. Então não adianta você ficar explicando para a pessoa que não quer entender. E no Evangelho, Jesus vai dizer, aquele que tem será dado ainda mais, será dado em abundância. Ou seja, aquele que tem fé,
Aquele que acreditou vai receber ainda mais. Ele vai crescer em graça, sabedoria. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que se tem. Ou seja, aquele que não tem fé, aquele que não abraça a palavra de Deus, aquele que não acolhe a verdade, então vai ficar sem nada, vai perder até o pouco que tinha. O grande problema é que a gente vê aqui que Jesus ele coloca para nós nesse evangelho exatamente a questão da graça e também da liberdade. Esse é um ponto fundamental da teologia. Deus, ele dá graça a todos, porque ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. São Paulo, na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 2, no versículo 4, ele vai dizer, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. São Paulo vai falar em seguida que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, a igreja, ela ensina a verdade. E Deus dá a graça para que a pessoa acolha essa verdade, por mais difícil que a verdade seja. Porque a verdade nem sempre ela é fácil. E a gente sabe que a verdade muitas vezes ela dói. Porque eu estou no caminho errado. E a verdade, ela vai me mostrar um outro caminho. Por isso que muitas vezes ela dói. Eu tenho que mudar de vida. É chamada da metanoia, mudança de vida. Mas muita gente não quer saber da mudança de vida, não. Quer ouvir a verdade, mas não se adere à verdade. Não quer. É como aqueles judeus lá do tempo de Jesus. Fica preso naqueles caráter racionalista, achando que o Messias que viria seria o Messias triunfante, glorioso, político, terreno. E por isso não acolheu Jesus. Não acreditar em Jesus, não acolheu. Via os milagres de Jesus, mas não acolhe. Porque Jesus não podia mais fazer milagre extraordinário como ele já tinha feito. Mais do que ele já tinha feito, ressuscitado até mesmo os mortos, feito todos aqueles milagres, e mesmo assim eles não acreditavam. Por isso que Jesus diz, não adianta mais perder tempo com esse povo. Não adianta perder tempo com essa gente de coração endurecido. Ele já tinha feito todo tipo de milagre. E ele vai dizer, lembrando do profeta Isaías, lá no capítulo 6, do versículo 10. Porque Jesus já falava desse povo de coração endurecido, que ouve, vê, mas não acolhe. Lá no profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 10, está escrito assim, obcecar o coração desse povo, ensurdecer os ouvidos e fechar os olhos, de modo que não veja nada, e os seus olhos não vejam nada, não ouça com seus ouvidos, não compreende nada com seu espírito, e não se cure de novo. Ou seja, Deus quer curar esse povo, Deus quer salvar esse povo, Ele quer transformar, mas a pessoa não quer ouvir, fechou os olhos, não quer ver com os olhos da alma. Então não tem como a pessoa ser curada, está fechada para a graça de Deus. Por isso que Jesus fala em parábola, porque olhando não vê, ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Desse modo se cumpre então o que o profeta Isaías disse, porque esse povo está com o coração fechado para a verdade de Deus. Pode ouvir, mas não entende a palavra. A palavra bate, mas ela não entra. Ela não entra na alma. A palavra não penetra no coração. Ouviram com má vontade. Fecharam os seus olhos para não ver. E eles fecharam os olhos e foram de propósito. Fecharam de propósito, porque eles viram a verdade com os milagres que Jesus realizou ali. E eles fecharam os olhos para não ver, fecharam os ouvidos para não ouvir e nem compreender com o coração. De modo que Jesus não o cure, eu converge. Jesus está dizendo exatamente aquilo que o profeta Isaías está dizendo.
A gente vê que Jesus está sempre repetindo as Sagradas Escrituras, para que as pessoas entendessem que as Sagradas Escrituras estavam falando exatamente dele, falava dele mesmo. E as Sagradas Escrituras estão se cumprindo. Jesus vai dizer para os discípulos: felizes sois vós, porque os discípulos tinham abrido o coração, acreditaram em Jesus, quiseram seguir, compreender melhor a doutrina. Por isso, então, que eles são agraciados. Isso também é para nós hoje. Temos que abrir os nossos olhos da alma, os ouvidos da alma, acolher a mensagem de Deus com fé, corresponder à graça de Deus. Jesus fala ainda coisas que já falou anteriormente. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e eles não viram. Ele estava falando dele mesmo, o Messias esperado, desejado ver e muitos não viu. Ouviram o que vocês ouviste e não ouviu. Olha que é para nós também hoje. Nós também não vimos Jesus fisicamente, mas nós vimos com os olhos da fé, com os olhos da nossa alma. Nós acreditamos na presença real de Jesus, na Eucaristia, na sua palavra. Então, cabe a nós, abrir os ouvidos e os olhos da alma e corresponder com a graça de Deus. E daí, as parábolas de Jesus vai ser para nós algo que vai crescer até o infinito. Pedimos a Deus hoje que nos dê essa graça, de ter um coração aberto e também os ouvidos da nossa alma, para o conhecimento dos mistérios do reino do céu, para compreender as coisas de Deus. Te convido a pegar o Evangelho, está em São Mateus 13, de 10 até o 17, pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: por que tu fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhe falo em parábolas, porque olhando eles não vê, ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a parábola, a profecia de Isaías. Haverias de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com seus olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos vê, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.